Olá a todos, essa é a aula número 3 do curso de empreendedorismo em TI, do Instituto de Computação. Essa aula é sobre iniciando um negócio, sobre produtos e mercados. Bom, uma pergunta que é muito recorrente entre empreendedores, iniciantes principalmente, é que negócio as pessoas devem começar, com que negócio devem começar. O desafio que está colocado aqui para o empreendedor é desenvolver uma ideia que seria crível para um novo produto ou serviço. A possibilidade da gente encontrar o negócio que a gente está querendo conversar é conversar com pessoas, com amigos e familiares. Isso pode ser útil, mas o problema é que eles podem ficar tentados a dizer o que acham que desejamos ouvir e não fornecer uma opinião crítica. Uma pergunta inicial que a gente precisa se fazer é que tipo de empreendimento a gente gostaria de iniciar. O problema dessa pergunta é que elas são tão amplas quanto a imaginação humana. Por exemplo, está aqui do lado a figurinha aí do foguete da Blue Origin, né? Alguém pode querer começar um empreendimento espacial privado, como vários desses que tem agora no momento, lançado pelos principais empresários do nosso tempo, né? Elon Musk, etc. Então, existe um número enorme de tipos de empreendimento. O nosso livro-texto ele classifica esses empreendimentos em 6 tipos fundamentais e ele explora mais especificamente 4 desses tipos. A gente vai ver daqui a pouco que tipos são esses. Todos os empreendimentos eles são baseados na visão de futuro, na visão dos fundadores de um novo produto ou serviço. O desafio é transformar essa semente, essa ideia em empreendimento que seja operacional. E o nosso livro-texto ele apresenta um processo de 4 etapas para gerar e cristalizar ideias para um novo produto ou serviço. E a gente vai passar por essas etapas na aula de hoje. Esse processo ele visa ajudar a identificar um mercado-alvo, desenvolver e refinar o conceito de produto ou serviço para chegar a esse mercado, testar vários modelos de negócio para o mercado escolhido e explorar principalmente como que é possível adquirir clientes usando esse modelo. Se a gente for ver no mundo, né, existem diversos tipos de startups que foram iniciadas nos últimos tempos. Eles ocorrem em vários setores, claro, mas a maioria ainda é relacionada a TI, embora a gente tenha visto nos últimos tempos coisas voltadas à energia, à saúde. O fato é que muito hoje tem a ver com TI. Esses dados de dezembro de 2021, nesse site First Guide, ele mostra que 7,1% das empresas tem a ver com fintech, 6,8% life sciences e saúde, 5% no geral assim, de artificial intelligence, daí depois vem gaming, propaganda, etc., blockchain, robotics, cybersecurity, etc. Então tem vários possíveis tipos de negócios que existem por aí. No Brasil, se a gente for ver a maioria esmagadora, né, 8,28%, não é esmagadora, mas é uma maioria relativamente folgada, né, 8,28% estava no ramo de educação, 5,5% em finanças, de novo veja aqui saúde, né, 5,9%, e-commerce 4,24%, veja que não é nem de perto o segmento mais procurado para startups hoje em dia, e-commerce, né? E aparecem outras coisas aqui como Big Data, turismo, etc. Esses dados estão aqui do Statista, site que geralmente coleta estatísticas sobre vários assuntos. Bom, então, voltando a falar sobre as ideias e o mercado, essa história de transformar ideias em empreendimentos prósperos é um processo iterativo. Isso porque, na maioria dos casos, as ideias elas não estão totalmente formadas, elas mudam e se desenvolvem conforme novas informações são obtidas e resultados são analisados. Uma coisa que é importante, né, e que toda aula acaba aparecendo aqui, esse assunto, né, não importa o quanto a gente acha que conhece o mercado, ele quase sempre vai se comportar de maneira diferente do que a gente esperava. Às vezes, radicalmente diferente. Então, uma atitude importante de um empresário é estar determinado a tornar sua ideia bem-sucedida, mas também
ele precisa ser flexível e adaptável a novas informações que estão sendo adquiridas o tempo todo. Manter uma ideia por teimosia e orgulho não faz diferença para os clientes, né? Você pode simplesmente não estar certo. O cliente geralmente vai ter outras opções se ele não gostar do seu produto. Então, em muitos casos, isso é a receita para dar errado, né? Para o fracasso. De fato, se a gente for ver aqui esse levantamento, feito também em dezembro de 2021 pelo First Sight Guide, 42% das startups fracassam porque o mercado não precisa do que essa startup tá provendo, né? 29%, quer dizer, aí sim, a maioria esmagadora dos casos é por causa disso, né? Veja que não tem a ver com tem algumas casos tem a ver com business model, com outras coisas, mas na maioria dos casos é falta de necessidade do mercado para o que você está oferecendo. Né? Então, para empresas, a terminologia B2C, business to consumer, dos casos, utilizada, B2B, business to business, ou seja, para outras empresas, e business to government, B2G, para negócio para governos. Exemplos de produtos B2C, computadores, apps de celulares, veículos, etc. Serviços para B2C, entrega de comida, aluguel de imóveis, transporte, computação em nuvem, etc. Tudo são exemplos de negócios, serviços B2C. B2B exemplo de produtos, software corporativo, equipamento hospitalar, aeronaves, serviços de contabilidade, manutenção predial, treinamento técnico, saúde. Para governos, equipamento e software militar, software governamental são exemplos de produtos B2G, enquanto que serviços, desenvolvimento de software, construção de segurança, operação de equipamentos são exemplos de negócios B2G, de serviços B2G. Né? Então, esses são os 6 tipos fundamentais: produtos e serviços para pessoas, para empresas ou para governos. Né? Em geral, a gente vai ver exemplos de empresas que estão, claro, em mais de uma célula dessa matriz, né? Por exemplo, se a gente pensar que existem várias empresas, né, de serviços financeiros que também fornecem máquinas de cartões, ou seja, eles fornecem o produto e o serviço, né? O mesmo serviço, por exemplo, serviço de nuvem, né, pode servir para pessoas, para empresas e para governos. Né, sistemas corporativos podem atender empresas e governos. Fornecedores de aeronaves fornecem também treinamento para empresas e para governo. Então aqui eu tenho serviço e produto para empresa e para governo. Ou seja, não precisa necessariamente que as empresas estejam somente num desses quadrantes. Em geral podem operar em mais de um. Né? Não há nada de errado nem de diferente nisso. Isso pode acontecer. Mas, voltando à pergunta, que tipo de negócio deve começar? Em geral, os aspirantes a empreendedores devem tentar limitar o desenvolvimento de suas ideias, pelo menos inicialmente, a apenas um dos 6 quadrantes. Por que isso? Bom, já é bastante difícil criar valor para um único tipo de cliente, sem ter que se preocupar em atender a 2 tipos de clientes muito diferentes. Então, focar num dos 6 quadrantes é menos complicado do que tentar abraçar mais de um. O empreendimento lançado em um quadrante sempre pode desenvolver produtos e serviços nos outros quadrantes à medida que suas capacidades e recursos se expandem, ou seja, à medida que o negócio evolui, você pode tentar atender outros quadrantes, mas em princípio a ideia é que a gente foque num quadrante só daqueles 6. Né? Falando um pouquinho sobre cada um daqueles tipos de negócio, né? Então o que são os business to business ou B2B? Empresas criadas para vender para outras empresas. As empresas geralmente têm mais dinheiro que os consumidores e podem ter mais condições de comprar os produtos e os serviços. Isso é uma grande vantagem. Apresentam muitas oportunidades, as necessidades das empresas geralmente são muitas. Né? Exemplo, muitas empresas não gerenciam seus próprios data centers. A Amazon vende esses serviços, mesmo empresas que podem competir diretamente com outras unidades de negócio da Amazon. Então, por exemplo, a Amazon é uma empresa que fornece negócios B2B. Existe também uma grande necessidade de novos produtos inovadores por parte das empresas. 3 maneiras principais de criar valor com negócios B2B. Então, a gente pode criar uma empresa que ajuda empresas a ganhar mais dinheiro, pode criar uma empresa que ajuda as empresas a economizar dinheiro e pode criar uma empresa que simplesmente ajuda as empresas a cumprir regulamentos ou normas. De 3 maneiras. A maioria da empresa está focada em obter lucros, claro, né? E a única maneira de fazer isso é aumentando as vendas ou diminuindo os custos.
Então, ter produtos ou serviços da moda ou chique não é geralmente importante para a empresa. O importante é que a gente consiga fazer a empresa diminuir venda, ou aumentar a venda, ou diminuir custo, portanto, focando nos lucros, né? Então, para a empresa, não importa se eu estou vendendo um produto da moda ou chique. O importante é que eu gere lucro com isso. Então, em B2B para aumento das vendas, é um motivo muito comum para a criação de novos empreendimentos, né? Muitas vezes você cria uma empresa B2B para aumentar, fazer outras empresas aumentarem as suas vendas, né? Esse setor de desenvolvimento de software para aumento de vendas é um setor muito concorrido. Por exemplo, automação de vendas, geração de leads e relacionamento com clientes. Cada uma dessas categorias está repleta de grandes empresas estabelecidas que já fazem isso, né? Então, o aspirante empreendedor deve saber que a maioria das empresas é lenta para fazer mudanças de seu negócio, incluindo mudanças de software, e pode haver custos que proíbem uma troca. Então, as empresas de B2B, né, têm esse desafio, principalmente as iniciantes, de oferecer um produto que faz com que uma empresa que já está estabelecida, que já tem a necessidade, que já tem outro fornecedor, troca esse fornecedor pelo seu negócio, porque seu negócio é melhor, por exemplo. Então, esse é um desafio importante, mostrar o que sua empresa consegue fazer de melhor. Ainda assim, ter um produto revolucionário que mude o jogo e ajude a vender mais é sempre um bom trunfo. Então a gente sempre quer mostrar um produto revolucionário que faça diferente, né? Que faça diferença. Tem um exemplo interessante dessa empresa que eu já falei para vocês aqui há um tempo atrás, né? A Nemu, que foi uma empresa criada em 2010 por professores e alunos aqui do Ecomp UFAM, que basicamente usava Big Data para melhorar o comércio eletrônico, né? O que essa empresa fazia era a busca e recomendação de produtos baseada em análise de comportamento de clientes, interesse de mercado, etc. Em 2014, essa empresa, a Nemu, ela tinha 1/3 do e-commerce brasileiro, né? Atendia aí 50 milhões de consultas e manipulava aí mais ou menos 200 terabytes de dados. Ela foi adquirida pela Lynx em 2015, né? Então, quando a Nemu foi criada, o mercado de e-commerce do Brasil já era consolidado, tinha fornecedores que já dominavam esse mercado, né? O que a gente fez na época foi criar um produto absolutamente diferenciado, né? Que utilizava uma série de recursos que na época não se usava, né? Que é fazer a busca e recomendação de produtos baseado no comportamento de clientes. Né, isso nessa época estava somente começando mesmo no mundo inteiro, né, e a gente introduziu essa diferencial aqui no mercado brasileiro, que fez a gente saltar para 30% do mercado de trabalho, do mercado de e-commerce do país, né. Aqui está o Guilherme Toda, que foi CTO da Nemu, né. Aqui está o Gustavo Avelar, que era o CEO, e a Renata Malagoli, que cuidava da parte comercial, né? Então a gente fornecia para ReHap, para Americanas, para Sephora, para várias outras empresas, porque tínhamos um produto diferenciado e mudamos o mercado com base nisso aí. Era um mercado já cristalizado. A Nemu era um tipo exemplo de empresa B2B criada para aumentar as vendas de seus clientes, né? Por exemplo, Americanas, Sephora, ReHap, esses que estão aqui. Bom, a gente também pode ter uma empresa B2B para diminuição de custos, né? O foco hoje em dia de qualquer empresa é ter empresas enxutas, principalmente no caso de empresas de médio e grande porte. Esse ser enxuto significa ter atenção constante aos custos e estratégias para reduzi-los. Uma das abordagens mais potentes para redução de custos de empresas é a terceirização de processos de negócios, que o pessoal chama de outsourcing, né? Business Process Outsourcing, ou BPO, nada mais é do que a terceirização. Então essas empresas elas vão terceirizar funções que não sejam essenciais para outras empresas que desempenham essas funções como sua principal atividade de negócio. Empreendedores que viram essa tendência conseguiram capturar negócios de expansão. Uma das principais empresas dessas de outsourcing estão na Índia. Acho que o exemplo mais comum de empresas de outsourcing, né, de terceirização, é, por exemplo, o serviço de telemarketing, né? Muitas empresas terceirizam o serviço de telemarketing. Na Índia, a Tata, né, uma empresa que cresceu muito fazendo outsourcing de atendimento de clientes via telemarketing para os Estados Unidos, né?
Então, o pessoal lá fala inglês fluentemente, então consegui atender os Estados Unidos. A gente tem aqui no Brasil também muitas empresas que terceirizam serviços como telemarketing. Mas cada vez mais, por exemplo, você vê, por exemplo, empresas que fazem serviço de contabilidade específico para outras startups, por exemplo. Então, um exemplo bem clássico de outsourcing, né, para diminuição de custos. Né? Então, em vez de você ter lá um contador, né, pagando o salário desse contador na sua empresa, você terceiriza isso para uma empresa de contabilidade que faz sua contabilidade, por exemplo. Isso é super comum hoje em dia. Bom, B2B para garantia de conformidades, empresas que ajudam no cumprimento de regulamentação governamentais ou adesão a normas comunitárias. Nem sempre diretamente relacionadas ao aumento de vendas ou redução de custos, mas a maioria é vista principalmente como de natureza preventiva. Né? Exemplos, programa de sustentabilidade, né, que muita gente fala hoje. Né? Às vezes esses programas de contabilidade são extremamente extensos e caros. Muitos têm pouco impacto direto na venda das empresas ou no custo da empresa, no entanto, podem gerar uma imagem positiva da empresa. Então, vários empresários têm desenvolvido produtos e serviços para atender essa demanda. Um exemplo, aqui em Manaus, existe uma empresa chamada Resíduo, por exemplo, que é Resíduo, né, que faz gestão e logística reversa de resíduos sólidos e tem, por exemplo, ajudado a reduzir custos, a garantir conformidade, por exemplo, com condomínios e outras empresas, fábricas do distrito, shoppings da cidade, né, para garantir conformidade com o tratamento de resíduos sólidos. Então, o Resíduo é um exemplo de uma dessas empresas B2B que foi criada para garantia de conformidade. Né? Então, só para recapitular aqui, né, empresas B2B que ajudam outras empresas a ganhar mais dinheiro. O exemplo que eu dei aqui foi a Nemu. Empresas que ajudam a economizar dinheiro, por exemplo, essas empresas que fazem outsourcing de telemarketing, né? Empresas que ajudam empresas a cumprir regulamentos ou normas. O exemplo que eu dei aqui foi a Resíduo, né? Bom, passando agora para B2C, né? Business to Consumer. São empreendimentos que visam o consumidor final, né? Visam clientes, pessoas físicas, não outras empresas. Empreendimentos de TI em B2C são, de certa forma, mais difíceis de desenvolver devido à grande variedade de maneiras pelas quais o valor pode ser criado. Né? A gente está falando aqui de empresas que atendem diretamente o cliente. Né? Qualquer empresa que vocês pensarem, por exemplo, as várias empresas, os vários sites de e-commerce são exemplos de empresas B2C. Né? Serviços como WhatsApp, né? São exemplos de empresas B2C. Uma coisa interessante é que, no caso do B2C, as pessoas, aparentemente, têm um desejo insaciável, né? Não apenas por produtos e serviços funcionais para as necessidades da vida, mas também por produtos e serviços modernos, ousados, ou extravagantes, ou simplesmente divertidos. Né? É incrível, né? como é que ano atrás ano a gente vem visto, por exemplo, plataformas sociais sendo criadas. Né? Acho que o exemplo mais claro disso é o TikTok, né? Mas também plataformas de streaming, né? Tem uma atrás da outra que ganham muito sucesso atendendo diretamente o consumidor. Então é interessante, né, que ao contrário das empresas, no caso dos empreendimentos B2C, não é só o serviço ser eficiente, funcionar e gerar lucro, mas de alguma maneira para o cliente gerar algum tipo de sentimento de modernidade, de ousadia, né, de extravagância ou de diversão, né, atrai clientes. Na verdade, você vê isso em jogos, né? Todo ano, por exemplo, a gente aqui em casa paga a licença do FIFA porque tem coisas diferentes novas. Então, exemplo de jogos é um exemplo de B2C. Né? E tem muitas e muitas formas de gerar valor no caso do B2B. Muito mais forma de gerar valor do que no caso do B2B, né? Que tem digamos uma certa limitação para o quanto você consegue gerar valor, né? Em geral, as empresas B2C tendem a ter um crescimento infinito, né? E B2B às vezes tem uma limitação. Por exemplo, no caso de empresas de busca e recomendação para e-commerce, você está limitado pelo tamanho do e-commerce, né? Se o e-commerce crescer, você está junto, senão você está ali mais ou menos no meio do caminho. Bom, algumas das muitas formas de gerar valor em empreendimentos B2C. Por exemplo,
funcional, né? Por exemplo, impressão 3D, automação residencial, eletrodomésticos. Isso são formas de você gerar valor funcional em B2C. Entretenimento, videogames, streaming de mídia, laser tag, tudo isso são formas de fazer isso, né? Aventuras, mundos virtuais, turismo espacial, que é um negócio que está muito em voga hoje em dia. Moda, óculos sob medidas, relógios inteligentes, roupas de nanofibras, tudo são negócios que estão muito em voga hoje em dia nessa B2C. Transporte, carros elétricos, bicicletas elétricas, veículos híbridos, né? Saúde, dispositivos médicos, banho de fitness, autoquantificados, né? A comunicação, telefones inteligentes, televisão online, e-mail, né? Para abrigo, equipamento de acampamento, casas inteligentes, abrigos de emergência, alimentos, serviços de entregas, bebidas energéticas, arte, galerias eletrônicas, molduras eletrônicas de foto, literatura, blogs, tweets, leitores eletrônicos, música, streaming de áudio, instrumentos musicais, tudo isso são várias formas de geração de valor em B2C. Veja então que a gama de possíveis formas de gerar valor no B2C é muito maior do que no B2B, né? Se a gente for ver, por exemplo, aqui no Brasil, mostrando um gráfico que eu já mostrei aqui de outra maneira, a gente vai ver que, por exemplo, 8,65% das startups no Brasil estão no mercado de educação, né? 5,43% está em saúde e bem-estar, e-commerce, papapá. Então vejam que na grande maioria das coisas aqui a gente está falando de negócios B2C, certo? Então vejam que a ampla gama de possíveis formas de gerar valor em B2C, né? E se a gente for ver o interesse, por exemplo, dos investidores anjos no Brasil em 2020, de novo, educação, saúde, agricultura, alimentos despontam aqui entre o que os investidores estão mais interessados em colocar dinheiro. Mas, de novo, tem aqui uma gama muito, muito, muito grande de possíveis formas de gerar valor em B2C. Bom, por outro lado, essa diversidade dos possíveis negócios de B2C também gera uma ampla possibilidade de concorrência, né? Os setores B2C são muito competitivos. A maioria dos empresários de sucesso desaconselha empreendimentos de um único produto. Você precisaria diversificar. Bom, mesmo assim, é bom lançar uma empresa em torno de um único produto, isso faz com que você foque no que tem que fazer, mas é difícil desenvolver essa empresa a longo prazo desse jeito, né? Se o produto for bem sucedido, ele pode crescer rapidamente por meio de vários canais de distribuição. No entanto, esse sucesso também poderá ser a ruína, pois empresas concorrentes também podem usar esse mesmo canal. Empreendimentos de um único produto podem ter sucesso no curto prazo, mas é provável que suas receitas diminuam em um mercado que se torna cada vez mais competitivo. Então, a ideia é que, ao longo do tempo, as empresas de B2C vão ter uma série de ideias de produtos em potencial que podem vir ao mercado em sucessão consistente com a imagem da marca que está desenvolvendo. Por exemplo, você vê isso claramente em empresas como o Google, que começou como uma empresa de busca e hoje faz praticamente tudo, né? Também está aqui a Amazon, também está aqui a Microsoft, também está aqui Facebook, também está aqui várias outras empresas dessas de muito sucesso, né? Que começaram fazendo uma coisa específica e, ao longo do tempo, foram diversificando para poder enfrentar a concorrência. Então isso é uma coisa que vai acontecer praticamente em todos os empreendimentos B2C. Eles não vão ficar focados numa coisa só, né? Se a gente for ver hoje o tamanho do mercado, né, no Brasil, a gente vai ver que boa parte dos negócios ainda é B2B, né? Isso porque o B2B traz uma certa garantia de renda para as empresas que estão começando, né? Mas a gente já tem uma B2C e uma coisa que é o B2B2C, que é serviços de empresas que fazem serviços para outras pessoas atacarem clientes, né? E tem outras coisas aqui, por exemplo, B2B2G, e B2G é pequenininho no Brasil, né? Mas vejam que ainda hoje o perfil do cliente das startups brasileiras está muito mais voltado para B2B. Bom, passando agora para o B2G, né? Falamos sobre B2B, falamos sobre B2C, agora falamos um pouquinho sobre B2G. São empresas que são voltadas para atender o governo, né? Órgãos de governo, por serem responsáveis perante os contribuintes, tomam decisões de compra de acordo com a legislação. Geralmente isso é feito através de editais de licitação. Então não é um mercado muito aberto, porque
precisa haver licitação para tudo, né? Então, fornecedores interessados respondem ao edital com uma proposta que descreve o trabalho e o custo. Os órgãos, por sua vez, estão sujeitos a regras para selecionar as propostas, considerando custo e qualidade. Assim, se você vai abrir uma empresa do tipo B2G, né, você tem que estar preparado para enfrentar a falta de poder de precificação, regras estritas sobre lucros e uso de recursos públicos e outros desafios, né? Atender o governo não é muito fácil, não é muito simples. Os contratos de licitação às vezes podem ser da ordem de centenas de milhões de reais. E às vezes é difícil para empreendimentos iniciais competir com contratos desse tipo. Bom, agora que a gente já falou sobre os tipos de negócio que geralmente ocorrem, vale a pena a gente agora voltar nossa atenção para o processo de geração de ideias, né, que também é coberto no nosso livro, né? Como é que uma ideia surge e como é que ela se desenvolve. Bom, como a gente já viu várias vezes, o processo de desenvolvimento de produto ele é sempre interativo, né? E ele é melhor, ele é mais bem sucedido quando isso, o nosso livro cita vários exemplos e estudos que mostram isso, né? Ele é melhor quando ele envolve o cliente desde o início e com muita frequência, né? Mas antes, né, de ter um produto, tem a ideia para o produto, né? O nosso livro-texto ele propõe um processo de 4 etapas para identificar o que seria uma ideia para um produto, né? Passo 1, identificar uma necessidade em um mercado-alvo. Passo 2, idealizar um produto ou serviço inovador. Passo 3, testar modelos de negócio. Passo 4, explorar como adquirir clientes. Então, indo aqui em cada um desses passos, né? Primeiro, identificar uma necessidade. Bom, para identificar uma necessidade, é interessante e tentar ter uma ideia de qual que é o mercado e que necessidade desse mercado a gente pretende atacar. O mercado-alvo ele não determina todas as oportunidades possíveis, até porque são muitas, né? Mas ele oferece um ponto de partida, né? E todo empreendimento ele começa com um cliente. E é mais fácil a gente conquistar esse cliente se a gente identifica o mercado-alvo, estuda os pontos fracos, necessidades particularidades e se adaptar para as ofertas desse mercado. Os pontos problemáticos para o cliente podem ser identificados por meio de várias técnicas. Por exemplo, se você estiver familiarizado com o mercado e os seus problemas, por meio das nossas próprias experiências e nossos relacionamentos com essa situação, né, a gente pode identificar os pontos problemáticos para os clientes que existem nesse mercado. Uma maneira da gente identificar esses problemas, essas necessidades, é um estudo chamado estudo da cadeia de consumo. O que é a cadeia de consumo? É um conjunto de etapas que os clientes tipicamente seguem para obter os bens e serviços que eles precisam. O interessante é que qualquer etapa dessa cadeia de consumo pode ser um ponto crítico da necessidade de uma inovação. Então, por exemplo, a cadeia de consumo começa com a necessidade de um cliente, né? Daí então ele vai em busca de produtos ou serviços que satisfazem essa necessidade. Uma vez que ele encontra um conjunto de possíveis soluções para o seu problema, ele vai selecionar dentre as soluções aquela que a gente gostaria enfim, que atende melhor a minha necessidade. Eu vou adquirir, vou comprar esse produto ou esse serviço, né? Eventualmente eu vou financiar essa compra, porque posso não ter o dinheiro para adquirir aquele produto ou serviço todo de uma vez. Feito o financiamento, eu vou fazer pagamentos dessas ou da minha compra do financiamento. Eu também preciso que me seja enviado, me entregue esse produto, esse serviço. Eu tenho a instalação, eu tenho o armazenamento, eventualmente mudança, eu tenho o uso, eu tenho o reparo e devolução, eu tenho a manutenção e eu tenho o descarte. Veja que todas essas etapas aqui são muito comuns quando a gente adquire um produto ou um serviço. Em cada uma delas a gente pode preparar uma solução, identificar uma necessidade e preparar uma solução que resolve um problema, uma necessidade de um cliente.
Então, por exemplo, identifico aqui na minha casa que, sei lá, minha geladeira está com defeito. Então eu entro no site das várias lojas, ou vou nas lojas para buscar a geladeira que eu estou procurando. Encontro uma geladeira, compro essa geladeira, eventualmente financio, pago, né, essa geladeira tem que chegar até mim, ela tem que ser instalada. Eventualmente eu vou ter que armazenar essa geladeira caso eu não tenha espaço para instalar imediatamente, eu vou mudar ela de lugar. Quando eu vou usar essa geladeira, eu vou ter minhas necessidades. Se eu tiver problema de manutenção, eu vou ter que fazer reparo. E eventualmente eu vou descartar essa geladeira. Então, cada etapa dessa aqui, eu posso ter uma empresa que atende e melhora um ou vários aspectos dessa cadeia de consumo. A gente pode fazer esse raciocínio para qualquer outro tipo de produto ou serviço, né? Quando eu compro um carro, quando eu alugo um carro, quando eu alugo um imóvel, quando eu alugo um serviço de nuvem, né? Para qualquer tipo de produto ou serviço que eu estou consumindo, que o cliente está consumindo, eu vou ter uma cadeia de consumo dessas e eu posso identificar em cada etapa, né? Cada setinha dessa aqui, onde é que esse produto ou serviço, onde é que eu tenho oportunidade de melhorar ou inovar em cada ponto desses. Então a cadeia de consumo ajuda a gente a observar possíveis pontos de necessidades do meu cliente. Bom, uma vez que eu identifico a necessidade, aí eu tenho que idealizar um produto ou um serviço inovador para atender essa necessidade. Então, uma vez que eu tenho uma ideia aproximada do produto ou serviço ser criado, o próximo passo é criar alguma coisa inovadora, né? Inovando. Então, inovar uma ideia de produto ou serviço é uma arte e uma ciência. Há uma série de estratégias possíveis. Essa frase tirei aqui do livro. Então, aqui tem uma lista de algumas técnicas desse artigo chamado How Entrepreneurs Come with Great Ideas, que é um artigo que saiu no The Wall Street Journal, acho que foi em 2016, tem lá a referência no final da aula. Então, uma possibilidade veja o que está te incomodando. Né? Então, esse David Cohen, fundador da Techstar, entende que as startups surgem por causa de um problema para ser resolvido. Muitas vezes o problema surge enquanto a gente está trabalhando em algum projeto. Então, aquilo incomoda a gente, então a gente tem uma ideia de como resolver. Angela Benton, fundadora CEO dessa aceleradora chamada New Me, né, recomenda que a gente esteja presente na vida, que a gente esteja envolvido em coisas da vida cotidiana, né? Então muitos empreendedores partem de problemas nos quais estão envolvidos pessoalmente. A inovação frequentemente é um equilíbrio entre tecnologia e arte. Então a gente consumir coisas, né? Quer dizer, ir a restaurantes, ir em lojas, viajar, enfim, estar presente na vida, né? Pode despertar ideias no que a gente para o nosso novo negócio. Ben Baldwin, cofundador dessa empresa chamada Clearfit, né, recomenda que a gente deixe o nosso subconsciente trabalhar. A criatividade às vezes acontece quando a mente está ocupada numa tarefa monótona. Então esse Baldwin aconselha que a gente faça uma pausa, né? Ele usa o termo cheirar as flores, né? Enquanto isso estiver fazendo isso, a mente subconsciente pode conceber uma solução para um problema. Eu acho que muitos de vocês já passaram aqui pela experiência de estar fazendo uma atividade, sei lá, mundana, tá limpando a casa, tá lavando louça, tá lavando o carro, tá, enfim, esperando no médico, né, tá, enfim, fazendo alguma coisa ou fazendo nada, esperando por alguma coisa, e aí surge uma ideia de como uma solução para um problema, surge nesse momento, né? Acho que comigo já aconteceu muitas vezes, acho que com vocês também já deve ter acontecido coisa parecida. Então acho que concordo aqui com o Ben Baldwin. Brian Spalley, né, fundador e CEO do Trunk Club, recomenda que a gente ataque problemas práticos. Né? Esse Spalley ele faz anotações mentais ou físicas sempre que encontra uma situação que seja frustrante do ponto de vista do cliente. E ele pergunta como ele pode encontrar uma solução para essa situação, né? A gente está sempre atento nos problemas práticos da vida e como é que a gente resolve esses problemas práticos, né? Muitas ideias surgem realmente dessa necessidade. Kevin Colleran, que é uma pessoa que atua no mercado de venture capital, né? de financiamento de risco,
nessa General Catalyst Partner, aconselha os empreendedores de TI a ir grande ou ir para casa, ou seja, ou vai fazer um negócio grande ou melhor não fazer, né? Pensar como se pode tornar um mundo um lugar melhor, né? Ele diz que os melhores empreendedores de TI buscam produtos que simplifiquem ou melhorem a vida de muitas pessoas, né? Realmente, se a gente for eu sempre cito esse exemplo aqui nos cursos que eu dou, né? Por exemplo, muita gente vai em shopping, né? Pessoa de classe média vai em shopping. Você ter que pagar estacionamento em shopping é um negócio muito sem graça, né? Muito te desperdiça um tempo gigante, né? Então, não é possível que alguém não tenha inovado ainda numa maneira de você, por exemplo, do sistema reconhecer automaticamente a placa do seu carro e te cobrar o estacionamento sem que você tenha que... Bom, o ideal mesmo é não ter que pagar estacionamento, mas já que tem que pagar, né, que não fosse do jeito que é, né? Que é incômodo você ter que pegar o cartãozinho, ir no lugar pagar, depois sair. Então, para mim sempre foi uma coisa que não é necessário fazer. Só para dar um exemplo aqui de coisas da vida prática, né? Bom, trouxe aqui para vocês um vídeo do Travis Kalanick, do Uber. O cara, como é que ele teve a ideia do Uber, né? Um vídeo bem interessantezinho, tá aqui o QR Code, depois se vocês quiserem assistir, eu vou passar aqui o vídeo. It was just a very simple idea, and when it first got going, it was really a lifestyle company, right? It was about us. Eu fiquei aqui sem som, eu vou colocar aqui de novo, ver se vocês conseguem ouvir. Eu não tinha colocado as legendas, eu vou colocar de novo aqui. Isso aqui. Vocês vejam, esse é um vídeo
dá para ver, né, pelo que ele está falando, que é bem do início do Uber, né? Então, primeiro comentário aqui, a ideia surgiu porque ele queria, ele e 100 amigos queriam se locomover para São Francisco e não queriam ter o trabalho de ficar chamando táxi. Então você apertava um botão, aparecia o carro lá. Então essa foi digamos assim, a necessidade do mundo real que deu a origem à ideia do Uber, né? Uma coisa bastante bacana. Então esse tema, esse ponto está bem relacionado com a aula de hoje, mas algumas coisas que não estão muito tão relacionadas com a aula de hoje que eu queria comentar aqui. Vocês vejam que, primeiro, o Travis Kalanick já tinha feito empreendimentos antes disso, né? E ele estava trabalhando mais ou menos como um cara que fazia investimento em incubação e resolveu mudar para ser um CEO em tempo integral da empresa, se dedicar exclusivamente a essa empresa. Então ele já tinha feito isso antes e aí fez de novo aqui no Uber. Então é o segundo ponto, nesse caso aqui, um empreendedor recorrente, né? Terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é o negócio da resiliência que a gente viu em aulas passadas, né? O cara foi confrontado por a cidade de São Francisco, que não queria que ele montasse o serviço porque ia prejudicar os táxis. Então isso inclusive mostra, né, que o que aconteceu no Brasil, o cara já tinha enfrentado isso muito nos Estados Unidos antes de vir para cá e na Europa. E isso não deteve o cara, né? O Uber é uma potência hoje, inclusive por causa disso mesmo. Né? Existem outras questões com relação a esse Travis Kalanick, vocês vão achar na internet, pessoas dizendo que ele, enfim, agiu errado, agiu mal, tal, mas isso não vem ao caso na aula de hoje. É para mostrar aqui a resiliência desse cara, né? Quando ele chegou na reunião, que as pessoas disseram assim, você não vai fazer o que está fazendo, ele falou assim, não, tem problema, eu já estou acostumado com isso, eu vou fazer, não importa. Então o cara teve mais do que resiliência, né? Quer dizer, o cara realmente uma vontade de ferro de fazer as coisas. Então esse aqui é o caso do Uber, né? De onde é que veio a ideia do Uber e como é que o cara tocou o Uber daí pra frente. Também trouxe hoje aqui um outro caso, que é o caso do Airbnb, né? No caso aqui o Brian Chesky, que é um dos caras que criou o Airbnb, mostrando como é que surgiu a ideia do Airbnb. Então vou passar aqui o vídeo.
Bom, pessoal, então vejam aí um outro exemplo, né, que foi com o Airbnb, nessa história bastante famosa. É, o Brian Chesky com o colega deles estavam em São Francisco, tinha uma conferência de designers, não tinha lugar nos hotéis, eles alugaram um colchão de ar em casa para as pessoas que vinham para a conferência. E de repente pensa, pô, se a gente podia fazer isso em vários lugares, as pessoas podiam chamar as pessoas para alugar um quarto na sua casa e ganhar dinheiro com isso. E daí surgiu toda essa ideia do Airbnb. Então, de novo, uma ideia que surgiu aí de uma necessidade prática do dia a dia, e os caras inovadores, um cara absolutamente diferenciado, como vocês podem ver, né? O vídeo fala sobre a formação do cara, como que ele pensava, né? E os planos para o futuro. Então, depois assistam esse vídeo com mais calma, porque tem bastante coisa interessante aí. Mas vejam que é de novo a ideia de uma necessidade prática levando a um negócio que vocês viram aí, né? 13 bilhões vale o Airbnb, né? Valia na época desse vídeo. Bom, então a ideia que a gente vai começar, ela precisa ser sempre validada com o cliente. Então é provável que sejam necessárias várias revisões do conceito do produto ou serviço antes de estar pronto para o mercado. Então a validação para o cliente, a avaliação do que o produto que se pretende introduzir no mercado é de fato desejado. Uma possibilidade, por exemplo, você mostrar membros selecionados do mercado e pedir a opinião deles, né? Se houver pouco ou nenhum interesse, pode ser necessário fazer um pivô, ou seja, mudar para um mercado diferente, refinar o produto ou tentar um modelo de negócio diferente. Né? Isso é bastante comum, principalmente nos inícios das empresas, né? Na fase inicial das empresas. Então, geralmente, você vai, na fase de descoberta do cliente, tentar identificar um mercado-alvo. Uma vez que você descobriu esse cliente, né, vai validar com o cliente, perguntar se o produto é de fato desejado. Se não for, vai pivotar, vai de novo descobrir o cliente, até que você descubra que o seu produto é realmente desejado, aí você parte para a execução. Mas enquanto isso, fica aqui em descoberta e validação, até que o seu produto possa realmente ir para o mercado. A validação do cliente não precisa e de fato não deve terminar quando o produto entra no mercado. Para manter uma vantagem competitiva, muitos empreendedores recomendam a inovação contínua como estratégia central. A gente viu aqui no caso do Airbnb, por exemplo, o Experience, né, que muda um pouco o conceito. Né? Vocês vejam, inclusive ele fala claramente, né, que no passado as pessoas queriam ter segurança de uma casa, etc, de carro, mas hoje em dia as pessoas querem ter mais experiência, né? As pessoas mais jovens, né? Vocês talvez saibam disso melhor do que eu. Então, essa observação do mundo, né, está levando a inovação contínua, no caso aí do Airbnb, né? Então, essa inovação contínua ela vai fazer melhorias contínuas nos produtos que já estão no mercado e vai criar novos produtos para estender a marca e desenvolver fluxos adicionais de receita. Então, geralmente é esse o caminho. Uma coisa interessante quando a gente está estudando, né, uma ideia para ser desenvolvida é a diferença entre o que é o problema e o que é a solução. Né? Então aí vem esse conceito que o nosso livro aborda, que é o espaço do problema versus o espaço da solução. No espaço do problema, a gente quer entender o problema a ser resolvido da perspectiva do cliente. O desafio aqui é saber quando há informação suficiente para avançar para o estágio do desenvolvimento da solução. E uma vez que a gente então tem certeza, não tem uma certeza, mas como tem um conjunto de informação que a gente julga o suficiente para avançar, a gente passa para o espaço da solução, que é criar uma solução efetiva e inovadora para o problema. E aí avaliar a solução. Né? Vejam que são espaços conectados, mas eles são distintos. Primeiro, então, entender o problema, ou seja, o que está sendo resolvido, e depois como que vai resolver, que é o espaço da solução. Né? Então, no espaço do problema, a gente vai eventualmente entender e definir o que vai divergir bastante a gente convergir. Uma vez que o problema está definido, está framed, está bem localizado, bem focado,
Aí a gente vai ter ideia da solução, fazer protótipo, fazer teste, e aí ter a solução pronta, né? Vamos divergir e depois convergir na direção de uma solução. Então essa figurinha bastante famosa, ela separa bem o espaço do problema do espaço da solução, que é uma coisa que a gente precisa separar quando está pensando na ideia, né? No problema e na solução que a gente vai dar para um problema que existe. Então vimos identificação da necessidade, idealizar um produto ou serviço inovador, e agora vamos falar sobre testar modelos de negócio. O que é um modelo de negócio? Desculpa. Modelo de negócio de maneira bastante sucinta e crua, é a maneira pela qual uma empresa vai ganhar dinheiro. Às vezes é preciso criatividade para determinar qual modelo de negócio seria o ideal para o seu empreendimento. De qualquer maneira, o modelo de negócio ele deve evoluir com o tempo à medida que se aprende mais sobre os seus clientes, sobre os seus gostos e a sua capacidade de compra. O nosso livro-texto, por exemplo, mostra uma lista curta e não abrangente de alguns modelos de negócios possíveis para empreendimentos de TI. Vamos ver aqui alguns. Peraí, deixa eu ver se está aqui. Vai já aparecer aqui. Então, nos empreendimentos de TI, principalmente, o objetivo geralmente é obter um modelo escalável e repetitível em torno do qual o empreendimento possa atender a oportunidade de negócio. O que quer dizer escalável? Ele precisa atender um eventual aumento da demanda pelos clientes. Quer dizer, o modelo que eu tenho no meu empreendimento de TI, ele é escalável, se eu precisar aumentar, eu consigo aumentar, ele está pronto para atender um eventual aumento da demanda pelos clientes, e repetitível, ele é capaz de atender muitos clientes do mesmo tipo, sem precisar de ajustes ou adaptações. Então eu não preciso ter uma solução diferente para cada tipo de cliente. A minha solução que eu tenho, ela pode atender vários clientes. Por exemplo, um artista ou um artesão, ele pode desejar criar um empreendimento que apresenta produtos únicos, que não sejam repetidos ou destinados a mercados de massa. É o caso, por exemplo, quando você faz, sei lá, um vestido de grife, você faz um objeto de decoração exclusivo para uma casa, você faz um determinado tipo de prato, um pão, né, que é exclusivo, né, você não consegue, é diferente para cada pessoa. Então, nesse caso, a gente não tem essa escalabilidade e essa repetitibilidade. Né? Então, no caso de artesãos, é isso que acontece. No caso de empreendedores em TI, geralmente, né, a proposta é desenvolver grandes problemas humanos e atender a grandes mercados. Os dois exemplos que a gente viu aqui, o Airbnb e o Uber, né, eles têm essa característica de serem escaláveis, né, você pode levar isso para cada cidade, e repetível. O mesmo modelo de aluguel de apartamentos ou de contratação temporária de transporte, ele vale em qualquer lugar do mundo, né? Então ele é repetível, todos os clientes vão fazer da mesma maneira, como aliás tanto o Uber quanto o Airbnb são iguais em qualquer lugar do mundo, né? Ou com pequenas diferenças talvez. Então agora aquela lista de exemplos de modelos de negócio que o nosso livro traz. Primeiro é o Pay as you go, né? O produto e serviço é oferecido para um preço inicial e seus clientes pagam à medida que usam, podendo aumentar mediante melhorias. Você tem lá um serviço inicial, você paga ali uma taxa fixa e à medida que você vai avançando nas melhorias, você vai pagando mais. Isso é praticamente a mesma coisa que esse freemium, só que esse freemium, né, ele começa de graça. Né? Ele consiste em fornecer um conjunto básico de prêmios, de produtos e serviços, gratuitamente, e um conjunto aprimorado de serviços a um preço razoável. Esse é o modelo do Dropbox, por exemplo. E quais são os serviços de streaming, né, que estão por aí, Deezer, Spotify, eles funcionam dessa maneira. Você tem lá um conjunto bem pequeno de recursos iniciais, você não paga nada, e à medida que você vai avançando, você vai pagando mais. Pagamento por hora, né? Usado, por exemplo, por empresas de consultoria, provedores de serviços, por exemplo, desenvolvedores de software. O consultor, a pessoa que está prestando serviço, vai cobrar por hora de serviço, às vezes com uma taxa mínima inicial. Você paga uma taxa inicial, à medida que você vai usando mais, vai pagando mais horas, vai pagando mais. Baseado em publicidade, muito usado por empresas de internet que não cobram pelo conteúdo que oferecem. Né? Por exemplo, o Google, o Facebook funciona assim. O objetivo é atrair usuários e vender publicidade com base no número de visitantes diários e mensais. Esse é o caso do Facebook. Né? Então você não paga nada para usar o Facebook, mas a empresa se remunera a partir de publicidade que é exibida para os usuários. Né? Várias empresas têm esse mesmo modelo.
Por assinatura, né, os clientes pagam uma taxa única para ter acesso aos produtos, geralmente produto de informação, e o serviço por um período fixo de tempo. Todos os serviços de streaming funcionam desse jeito, né, você paga por assinatura. Distribuição ou revenda, a empresa agrega produtos dos fabricantes e os vende para usuários finais. Muitos sites de e-commerce funcionam assim, por exemplo, como o eBay, Mercado Livre funcionam desse jeito. Varejo, a empresa agrega e mantém produtos para usuários finais e disponibiliza conforme necessário. É o caso de qualquer site desse de e-commerce, como por exemplo Americanas, ou Sephora, qualquer um desses, funciona desse jeito. Aluguel, baseado na titularidade de ativos específicos que outros desejam usar, mas não comprar. Isso ocorre, por exemplo, em data centers, mas também é o caso, por exemplo, do Airbnb. Corretagem, um corretor não compra ou vende, mas facilita a transação em comprador de vendedor e geralmente cobra um percentual de transação. Esse é o caso do Mercado Livre, né? Também é uma revenda, mas também ganha por corretagem. Então tem vários modelos, né? Aqui foram mostrados 9, são uma lista pequena, tem muitos outros, mas esses são exemplos típicos de modelos de negócio que são utilizados por aí. Bom, uma maneira de gente estudar modelos de negócio é essa ferramenta chamada Canvas. O que é o Canvas? É uma ferramenta gráfica em forma de diagrama que permite visualizar vários aspectos do negócio em uma única página ou slide. A ideia dessa ferramenta é que ela ajuda na descoberta de como vai se entregar valor aos clientes de forma consistente e confiável. Ela foi proposta por esse Oosterwald, né, um pesquisador, se não me engano, holandês, que propôs esse modelo em 2010. É composto por 9 blocos que cobrem temas importantes para a definição de negócio. É bastante usado por empreendedores para comunicar de forma sucinta seu modelo de negócio. Está aqui um exemplo do Canvas, né? Então você tem aqui parceria-chave, identidades-chave, proposta de valor, relacionamento com clientes, segmento de clientes, fluxo de receitas, canais de distribuição, recursos-chave, estruturas de custo. Então a ideia é que a gente tem uma página, né, dessa de Canvas para mostrar o nosso modelo de negócio, né? No final dessa aula, nos slides vocês vão ver o link para o livro do Oosterwald que explica direitinho como é que funciona Canvas para modelo de negócio, e tem um link de um site também que dá uma boa ideia do que vai acontecer aqui no Canvas, né? Bom, uma vez que o modelo de negócio está testado, a próxima etapa aqui do processo de geração de ideias que a gente tem no nosso livro é explorar como é que a gente vai adquirir clientes, né? Que talvez seja a parte mais complicada aqui, né? Bom, muitas vezes adquirir clientes é complicado e é caro, né? Tem um grande número de incógnitas, e independente de pesquisas de mercado sejam realizadas, né? Muita indecisão. Os clientes, na maioria das vezes, isso de novo, né? Repito aqui sempre, né? Eles vão responder de maneiras inesperadas quando apresentados a novos produtos. Por exemplo, é ótimo quando um produto se torna muito popular entre os clientes. No entanto, é preciso atender adequadamente a demanda. Os clientes frustrados podem ser perdidos para sempre, se tornar detratores. Ontem mesmo, esse final de semana mesmo, uma empresa de um pessoal que eu conheço, de uns amigos, eles lançaram uma promoção, né, que foi surpreendentemente bem aceita pelos clientes, né, mais do que eles esperavam. E aí o sistema deles não estava pronto para atender essa demanda, o sistema caiu, né, e eles deixaram de fechar alguns negócios que eles estavam interessados. Por um lado é um bom problema, porque eles detectaram que existe um determinado... ou seja, a maneira como eles pensaram em explorar os clientes está funcionando, né? Por outro lado, eles acabaram perdendo alguns clientes por conta do sistema não estar pronto para atender aquela demanda, né? Então é uma coisa que eles estão trabalhando esses dias, né? Para resolver, né? Fiquei sabendo disso exatamente no sábado à tardinha, né? Me pediram ajuda nesse ponto aí. Bom, então como é que explora adquirir clientes? A captação de clientes é geralmente função da localização geográfica em relação ao empreendimento. Por exemplo, um negócio local, um restaurante, pode ser suficiente colocar uma placa na porta. Estamos abertos, estamos funcionando. No caso de um empreendimento de TI, de um ETI, adquirir clientes à distância pode ser complexo e caro. Muitas vezes, simplesmente criar o site não é suficiente para gerar vendas, né? O site está lá, mas você precisa usar. Uma estratégia para adquirir, atender e manter clientes deve ser pensada, né? Isso é importante para que a ideia seja bem explorada. Né? Uma recomendação que o nosso livro faz enfaticamente, né, é que a gente, empreendedores interessados em criar um negócio novo, a gente
mantenha, né, isso realmente é interessante, eu já vi muita gente que faz isso realmente, um documentinho chamado Registro de Oportunidades. Esse registro de oportunidades é tipo um diário pessoal para ajudar a acompanhar as ideias de empreendimentos em evolução. As ideias, elas ocorrem com frequência, né? A gente tem sempre muitas ideias, né? Mas na maioria dos casos eles nunca passam o estágio de ideia, eles não se desenvolvem o suficiente para que sejam transformados num negócio. Então muitos aspirantes a empreendedores se prendem a uma única ideia e acreditam que deve fazer tudo para transformar essa ideia em empreendimento. Na maioria dos casos, infelizmente, as ideias, na maioria dos casos, vão falhar como negócio. Por isso que é bom ter várias, né? E tentar explorar mais de uma. Para se proteger contra o risco, um bom empreendimento é baseado em uma infinidade de ideias que passam por várias e até contínuas rodadas de iteração, recombinação e melhoria contínua. O registro de oportunidade é um registro simples de novas ideias que surgem e modificações de ideias que foram registradas antes. Está aqui um exemplo, tá, no caso do livro aqui do McGrath Macmillan, que está lá nas referências no final dos slides, é um livro de 2000, é uma coisinha onde você tem o conceito do negócio, que é uma breve descrição do negócio, as possíveis vantagens desse negócio, né, o que pode gerar lucro em termos de, o que pode gerar em termos de receita ou lucro, né, dados relevantes e tendências relacionadas, né, números de informações relevantes sobre o negócio, obstáculos e barreiras, o que pode impedir de aproveitar a oportunidade, a posição, qual que é a minha competência, habilidades e recursos necessários que eu tenho para desenvolver essa ideia, concorrência, quem é que pode impedir a iniciativa de ir para frente, as fontes onde eu posso obter informação e o timing, qual é a janela de oportunidade, é uma coisa que eu posso fazer em um ano, eu preciso entrar logo porque, enfim, tem uma oportunidade muito importante. Então é basicamente uma maneira de você manter essas ideias, né? Esse é um costume que você vai desenvolver ao longo do tempo, né? Eu particularmente tenho, não é no papel, mas eu tenho uma ferramentinha onde eu faço essas coisas, né? Anoto essas coisas sempre que me ocorre alguma coisa e vou refinando, né? Me ajuda a manter um fluxo de ideias, né? Então, nem todo registro nesse nosso registro de oportunidade vai gerar um empreendimento, é claro, né? É possível que a gente consiga desenvolver várias ideias em um mesmo empreendimento ou construir vários empreendimentos em torno de várias ideias. Ainda assim, é melhor começar com uma única ideia, de preferência aquela que se sente mais confortável, confiante no sucesso. Depois vai desenvolver outras, né? Em muitos casos há muitas ideias que se gostaria de desenvolver, mas não se consegue se concentrar em uma única ideia para começar, o que já é um grande desafio, né? Quer dizer, desenvolver uma ideia só já é um desafio grande, que dirá várias. Tentar desenvolver muitas ideias no lançamento do empreendimento é muito arriscado. Então é melhor focar em poucas ideias. Bom, tem um outro conceito que o nosso livro cobre, é o chamado de velocidade deliberada. Ideias geradas desenvolvidas em um vácuo completo são muito raras, né? Nada surge do nada. Provavelmente uma boa ideia ela já está sendo desenvolvida por outros, né? Então, entrar no mercado cedo demais pode ser caro, mas chegar tarde demais pode significar perder para os concorrentes. Então é melhor aprender tudo o que puder sobre o mercado e o cliente no processo de introdução do produto minimamente viável. A gente já falou disso, né? Sobre o MVP, vamos falar depois sobre MVP também, né? Em seguida, a gente vai continuar a aprender com os clientes após o lançamento. O que a gente está dizendo aqui, pessoal, é que a gente não deve esperar demais, né, para colocar a ideia em prática. Porque se a gente demorar muito e tentar elaborar demais, a gente pode perder o timing para entrar e pode ser que as ideias que eu estou acumulando elas não sejam viáveis. E eu tenho que descobrir isso cedo para poder, assim que possível, fazer as mudanças necessárias, que são quase sempre obrigatórias, né? Sempre vão ocorrer. Então, o mais rápido possível, quanto mais rápido a gente for para o mercado, mais rápido a gente vai conversar com o cliente, mais rápido a gente vai descobrir maneiras de melhorar e mais rápido a gente vai mudar o nosso rumo em direção ao sucesso, né? Por isso que o nosso livro enfatiza muito a ideia de ter um produto minimamente viável ou MVP, como a gente vai falar em outras oportunidades. Bom, a fonte de ideias não tradicionais. A fonte mais provável de ideias são nossas próprias experiências, talento e formação. Ainda assim, às vezes é difícil ter uma centelha de ideia por conta própria. E talvez um estímulo externo vai fazer fluir a criatividade. Esse estímulo pode vir de várias fontes, por exemplo, literatura alternativa fora dos interesses imediatos. Então, sei lá,
Em vez de ler sobre computação o tempo todo, ler sobre história, ler sobre sociedade, ler sobre geografia, ler sobre artes, sobre música, né? Pode ajudar a centelhas de criatividade, né? Visitar novos lugares e ter experiências novas, isso eu acho que é importante para a vida, né? Sempre que possível visitar novos lugares e ter experiências novas e lidar com coisas que a gente não lida no dia a dia, pode ajudar a gente a ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. Encontrar, ouvir pensadores, líderes, empreendedores, isso é sempre legal, né? No YouTube hoje tem muita gente legal falando de graça, né? Então é sempre bacana ouvir outras pessoas a respeito dos assuntos que a gente está interessado, né? Bom, então aqui as nossas referências, o livro do Dani, nesse caso o capítulo 3 do livro, o livro do Blankdorf, do Startup Owners, um pouco sobre o algoritmo do NEMU, né, na revista Exame, esse artigo do Neil Dempsey, onde tem aquelas ideias sobre empreendimentos, esse artigo do Wall Street Journal também é interessante ler, o livro do Osterwald, o livro do McGrath e esse artigo sobre Business Model Canvas, que é bem interessante para ter uma ideia. Bom, é isso, pessoal, a aula de hoje, muito obrigado.